Brasileirão, amigo do canal, eu sou o Vicente Ribeiro, do canal Amigo do Futebol. Pessoal, todo mundo sabe que eu venho aqui para falar do Campeonato Brasileiro. Eu venho para falar da Copa do Brasil, da Taça Libertadores das Américas e falo também dos campeonatos estaduais. E tudo aquilo que envolve o futebol. Eu falo aí de treinador que saiu, treinador que chegou, jogadores que foi comprado, que foi vendidos, ou jogadores que não pode jogar, a polêmica em geral dentro do futebol. Mas aqui mais uma vez eu quero dar dica de ouro para os pais que querem que seus filhos joguem futebol. Muita gente vem me perguntar, porque eu tenho bastante contato com jogadores, com ex-jogadores, treinadores, olheiro, mas eu não posso dizer aonde seu filho vai jogar. Ou se você já é um jogador, aonde você vai jogar. Eu posso dar uma dica para os pais ou para aqueles meninos que querem jogar futebol e não sabem qual caminho trilhar. Eu já fiz vídeo aqui falando dessa parte aí. Hoje eu vou dizer mais ou menos sobre posição. Se você quer ser um jogador de futebol, ou se você quer que seu filho jogue futebol, a primeira coisa que você tem que fazer é saber a posição que ele joga. Eu vou falar aqui de 4 posições, vamos dizer assim. Eu vou falar do goleiro. Você, para poder jogar futebol, a principal coisa hoje é você ver vídeo. Pega o jogador daquela posição que você vai jogar e vê os vídeos. Por exemplo, se você é goleiro, eu gostaria que você olhasse o vídeo do Leão, jogador do passado, o Raul. Esses caras foram os maiores, Rogério Ceni, o Marcos, e tem outros. Hoje, no momento, você tem que ver os vídeos do Hugo, do Flamengo. Por quê? Você tem que ter um bom preparo físico. A preparação é primordial. Você tem que se preparar para jogo de 180 minutos, não para 90 minutos. Você, o goleiro, por exemplo, tem que ter elasticidade. Não pode ter medo de saltar. Tem que saber sair do gol, sair na bola. Ele tem que pedir alguém para chutar essa bola nele. Porque antigamente se encaixava muito a bola. Hoje os jogadores rebatem demais. Mas muitas das vezes rebate essa bola para dentro da área e vem um centroavante e guarda essa bola para dentro. Você tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter muito treino. Tem que ter muito treino. Se você é um zagueiro, você tinha que olhar, por exemplo, aquele Luizinho do Atlético, aquele cara me agradava muito. Ex-jogador. O Juan, que era do Flamengo ali, ó, era um cara que jogava sem precisar dar pancada. Hoje eu gosto muito daquele jogador lá do Grêmio lá, ó. Me falhou a memória agora o nome dele, mas joga muito, joga fácil, joga sem precisar dar pancada, entendeu? Você tem que saber marcar, você tem que saber que o centroavante não pode ficar ali sozinho, você tem que saber sair jogando. Você tem que ter um alinhamento muito bom ali com o goleiro. Uma ligação muito boa com o meio de campo. Você tem que ter altura. Um preparo físico muito bom para você correr atrás ali do centroavante ou de um ponteiro. Então é primordial você saber a posição certa que você vai jogar. Eu quero falar também ali do meio de campo, camisa 10. Você já chama camisa 10. Você é o 10 da equipe.
Você tem que ver lá o vídeo do Pelé, que foi o maior. Você tem que ver o vídeo do Rivelino. Você tem que ver, se você não viu, o vídeo do Maradona jogando ali. Esse jogador, o Messi, o Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, esses caras, e tem mais, esses caras é o verdadeiro meio de campo, que busca a bola lá na zaga e coloca o centroavante na boca do gol. Ele sabe fazer essa ligação. Toda hora que essa bola passa no meio de campo, essa bola passa no pé dele. Esse cara é chamado camisa 10, esse cara sabe driblar. Esse cara tem um domínio excepcional. Esse cara tem que saber cobrar falta. Ele tem que saber cobrar pênaltis. Ele tem um toque de bola primordial. Ele sabe cabecear. Ele domina uma bola no peito como ninguém. Ele domina essa bola de costa, mas ele já está enxergando a jogada lá na frente para ele fazer o rodopio e tocar essa bola no ponteiro ou no centroavante. O camisa 10 é chamado o 10 da equipe. Se você joga nessa posição, você tem que olhar vídeo desses jogadores. Não simplesmente botar uma camisa e falar eu sou o 10. Não é assim. E tem, pessoal, o centroavante. O centroavante, ou centralavante, como queira falar, você tem que ver vídeos do Roberto Dinamite. Se você não conhece, vê o vídeo do Roberto Dinamite. Vê o vídeo do Serginho Chulapa, como ele dominava essa bola, escorava ali o zagueiro com as costas, virava e batia essa bola pro gol. Você tem que ver vídeos ali do Careca. Se você não viu, procura na internet. O Reinaldo do Atlético, que era chamado de rei. O Reinaldo, era difícil o jogo do Reinaldo, que não fazia gol. É o cara que sabia colocar muito bem. É o cara que sabia chutar, corria muito. E mesmo baixinho, ele fazia os gols de cabeça. No momento agora, mais recente, você conheceu o Romário. O Romário praticamente é o último centroavante de verdade que a gente tinha aqui no Brasil. Eles falam muito do Fenômeno, mas eu nunca gostei muito do jogo do Fenômeno, apesar de ser muito grande jogador, mas ele jogava muito recuado, como se fosse um camisa 8. Ele jogava mais para o meio de campo e descia na velocidade. O Romário não. O Romário é o cara da área. Ele sabia dar um drible curto ali. Ele marcava gol de cabeça, apesar de ser baixinho. Ele sabe chutar. Ele se colocava muito bem. Ultimamente estava aparecendo o Brenner de São Paulo, que já sumiu. Tem o Diego Souza também, que tem boa presença na área. Ultimamente, tá surgindo aí, pessoal. Tá surgindo aí, ó, o Gabigol, que é um cara que joga fora da área, mas ele faz os gols. Ele faz os gols. O erro do Gabigol, para mim, é chutar só com a perna esquerda. Ele não chuta com a perna direita, isso tem atrapalhado, mas ele tem feito gols. Agora, um cara praticamente completo para mim é o Pedro. No momento agora é o Pedro. Ele dentro da área, ele é mortal. Se a bola chegar no pé dele, no bico da área ali, ele é mortal. Então, se você quer ser um centroavante, um cara que faz gols, corra atrás da bola. Procura ali, tá no bico da área. Sai fora do zagueiro, recebe essa bola. Não tenha medo de chutar. E quando precisar de você encarar o zagueiro, você tem que encarar. Por isso que eu estou dando as dicas de ouro para você aqui. Não vai fazer peneira se você não estiver preparado. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que aprender drible. Você tem que aprender a dominar essa bola. Você tem que aprender a cabecear bem. Você tem que estar bem fisicamente.
Entendeu? Não adianta você ir lá e não estar preparado. E quando você estiver chegando lá, pessoal, você tem que ter humildade. Você tem que ter obediência, ser obediente. Você tem que continuar estudando. Você tem que estudar tudo, estudar na escola normal e estudar o futebol. Porque a vida dá volta. A vida dá volta. Tem muitos jogadores que começou do nada e ficou milionário. E tem muitos jogadores que era milionário e ficou de nada. Sabe por quê? Porque ele não estudou. Ele não soube como investir o dinheiro. Ele achava que investir o dinheiro era comprar carrão, era estar com mulherada à noite, era investir na droga, era investir na noitada. O Miller mesmo falou com a boca dele, ele tinha 3 Ferrari na garagem. E pouco tempo atrás o Miller declarou que estava morando num cômodo do fundo que um colega arrumou para ele. E não foi só ele não. Tem vários jogadores aí que acabaram de nada, não tem nada. Isso é muito triste. Porque, pessoal, se você jogar bem, você não tem que se preocupar em procurar empresário, não. Se você é um grande jogador, está jogando bem, está bem preparado fisicamente, bem preparado no futebol, vai ter olheiro. Todo lugar que você tiver vai ter olheiro. E esse olheiro, ou se você estiver dentro da escolinha, eles vão encaminhar você por alguns campeonatos, para você mostrar seu futebol. A própria televisão vai estar mostrando, os colegas vão estar falando de você. E quando você estiver mais ou menos encaminhado, vai ter advogado do seu lado, para te orientar nos seus direitos. Vai ter contador, para fazer as contas para você do que você ganha, aonde você está gastando, aonde você tem que gastar. E vai ter a família do seu lado. A família nesse momento é muito importante. A família é primordial nesse momento. É você não crescer as orelhas e achar, porque você está jogando futebol, você não precisa de mais ninguém. Não é assim. Você é aquilo que eu falei, você tem que ter humildade, você tem que ter obediência. O Gabigol mesmo, quando ele chegou no profissional, ele já estava rico. O Neymar, quando chegou no profissional, ele já estava rico. O Robinho e o Diego, quando chegou no profissional, já estava rico. Sabe por quê? É porque eles se preocuparam com futebol. Foi jogar futebol. A própria equipe, que foi o Santos na época, reconheceu que eles eram bons de futebol. E já deram muito dinheiro para eles antes de chegar no profissional. Para aproveitar o futebol deles. E aproveitaram bem. Essa, pessoal, é a dica do momento. Depois eu vou vir trazer para vocês informação de documentação. A princípio, eu quero que você pegue essas informações e aplique no seu dia a dia. Tá bom, pessoal?